Na entrevista de hoje vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. O sinal é vermelho, de alerta mesmo, é que aumentou o número de casos. Além de HIV, doenças como as hepatites, sífilis, entre outras, estão nas estatísticas e chamam a atenção, porque representam o descuido na hora da relação sexual. Aqui no estúdio, a médica infectologista do Hospital Dia, Silvia Uehara. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutora, como todos os anos, existem as campanhas de prevenção durante o período do carnaval, mas é uma situação que o alerta é para o ano todo. A gente vê que as pessoas se liberam mais na época do carnaval e as campanhas são mais intensas nessa época também. Mas a repercussão é para o resto do ano e talvez até para o resto da vida, no caso, por exemplo, do HIV ou da hepatite B, né? E para uma criança cuja mãe se infecte no carnaval, com sífilis, por exemplo, a repercussão pode ser muito mais grave, porque ela pode ter sequelas irreversíveis para a vida toda, ou o bebê pode até morrer, o embrião pode ocorrer aborto, né? Então as consequências são muito graves do descuido nessa época. E esse descuido, ele se perpetua pelo resto do ano, né? E a gente tem visto o aumento impressionante do número de casos cuja doença é caracterizada como recente, infecções recentes de HIV ao longo de todo o ano. Só esse ano, só do número de casos de sífilis notificada no HU, até julho, nós ultrapassamos o número de sífilis notificada no ano inteiro, no ano de 2016. A gente está falando de sífilis, mas tem outras doenças também. O HIV é a mesma coisa. E assim, não é suficiente a gente dizer que houve melhora na detecção, houve aumento da disponibilidade de testes. Se fosse isso, talvez a gente detectasse, por exemplo, casos de sífilis latente, ou casos antigos de HIV que não foram detectados. Mas nós temos visto o aumento do número de síndrome retroviral aguda, que é quando o indivíduo se infecta e pouco tempo depois ele começa a ter manifestações inespecíficas, sugestivas de uma gripe forte, ou adenomegalia, gânglios difusos no corpo, ou quadros sugestivos de alergias, né? Então, esses casos, eles não existiam previamente. Então, não era questão de detectar ou não detectar. São casos que realmente surgiram agora. Então, isso apesar de todas as campanhas de esclarecimento. Então, essas campanhas existem, no poder público distribui, né, preservativo, e o perfil dessas pessoas que adquirem esse contágio, né, de doença sexualmente transmissível, se deve a quê? A falta de informação ou realmente não se preocupar? Olha, é muito difícil a gente saber. Eu acho que não existe um estudo específico nesse sentido. Até há 1 ano, 2 anos atrás, as campanhas eram muito direcionadas à população mais vulnerável. Então, por exemplo, garotos e garotas de programa, e essa propaganda era aberta mesmo e pegava pesado, no sentido de tentar evitar a infecção desses grupos de risco. Tinha um foco específico para essa campanha. Houve muita reação a algumas campanhas que eram muito incisivas. E até o Ministério da Saúde teve que fazer mudanças por causa da reação de alguns grupos mais conservadores, né? Mas eu não acredito que seja só a falta de campanha com relação a esse tipo de população. Porque nós vemos mulheres heterossexuais, gestantes, não tem um pessoas perfil casadas, não tem, né, um perfil específico. Ou seja, são doenças que não escolhem
idade, né, cor, raça, né, no caso, e classe social também, então, né, e doutora? se a gente acreditar mesmo que o Brasil está tendo alguma melhora nos índices educacionais formais, então qual seria o motivo das pessoas não terem acesso à informação? Será que essa educação formal está sendo eficaz na passagem de mensagens? Onde está a educação em saúde, né? Que deveria ser permanente? Será que as escolas estão sendo eficazes com relação a isso? Será que os pais em casa, na educação, que a família tem a sua parte na transmissão, será que a família está sendo efetiva em transmitir medidas de cuidado para os filhos, né? A senhora está falando isso porque são jovens que estão apresentando esses registros? São, assim, a maior parte das pessoas com sífilis, por exemplo, tem menos de 30 anos. E é impressionante porque pelo menos 12, 13% dos casos é de pessoas menores de 19 anos. Né? Então tem jovens, mulheres muito jovens mesmo, de 14 anos, por exemplo, que estão com sífilis congênita, sífilis na gestação, que resultam em sífilis congênita em grande parte dos casos. Que o bebezinho vá nascer com a doença, isso, né? Então, será que é aceitável uma garota de 14 anos engravidar, né? Será que não é o normal, não é o que a gente vê na maioria dos casos, né? Então não está dentro da curva do normal. E aí por isso que a gente se assusta, porque se essa garota de 14 anos engravidou, provavelmente a gente pensa que alguma coisa falhou. Educação familiar, conhecimentos tradicionais da família, educação formal, as campanhas de prevenção não atingiram essa população. Inicia cedo a vida sexual, né? Iniciação sexual muito precoce. Precoce. E o bebê dela, que teve sífilis, tem alto risco de infecção durante a gravidez, se ela não for adequadamente tratada. E o acesso dessa garota ao pré-natal? E quando ela tem acesso ao pré-natal, será que o pré-natal está sendo eficaz? Porque tem medicamento, ela pode se medicar durante a gestação. Existe medicação disponível. A penicilina benzatina, a tradicional benzetacil. Dolorida, mas que cura. Isso. Ela é a única medicação que é considerada definitivamente como tratamento completo e eficaz. É uma bactéria. A sífilis é transmitida por uma bactéria, Treponema pallidum, né? E pode ser inoculada em qualquer lugar do corpo, em geral região genital, mas região oral, pele também, né? Então se a gente tiver contato com a lesão de uma outra pessoa, a bactéria pode penetrar na nossa pele, porque ela tem penetração ativa, e ela pode gerar uma lesão de inoculação, a lesão inicial no local em que entrou em contato, né? Quando se fala, doutora, nessas doenças, né, a gente pensa em HIV, sífilis, hepatites, né? São essas principais, as mais graves ou não? Como que está esse quadro, né? Olha, a gente tem outras infecções sexualmente transmissíveis, que agora eles falam politicamente correto, a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Então, até foi desenvolvida uma estratégia há um bom tempo já de abordagem sindrômica, que a gente fala, pelo conjunto de sinais e sintomas. Porque aí se o médico e a equipe multidisciplinar não tem exames para serem feitos na hora, por exemplo, chega uma mulher com uma úlcera genital, né, uma úlcera na vulva. Então eu não tenho como fazer o exame ali na hora. Então ela deve sair tratada a política de saúde é que ela saia tratada do serviço de saúde que ela procurou para todas as causas de doença. O protocolo é esse, então? O protocolo é esse. Para todas as causas de doença que possam provocar úlcera genital, né? Então, cancro mole, cancro duro, clamídia, sífilis, que gera o cancro duro, herpes, donovanose e outras doenças. Essas são as doenças. Então, síndrome de
úlcera genital, síndrome de corrimento uretral, que é quando a descarga de secreção purulenta pelo canal da uretra masculino, né? Então, clamídia, gonorreia, que são bastante comuns, né? E síndrome de corrimento vaginal. Aí também as mesmas causas, mais tricomoníase, entre outras causas, né? O médico tem que estar preparado, então, para fazer esse cuidado e essa orientação. Administrar medicamento, por exemplo. Então, por exemplo, os alunos do 5º ano da faculdade de medicina e do 6º ano passam novamente pela infectologia em estágio prático de internato. Eles já tiveram aula da teoria na infectologia no 3º ano, mais ou menos. No 5º e no 6º eles passam em estágio prático. E eu tenho tentado não deixar que eles saiam do estágio prático sem, no mínimo, ter o protocolo de abordagem sindrômica que a gente fala, de tão importante que é. Só que existem questões fundamentais aí, por exemplo, a falta atual de medicação nas unidades básicas de saúde. O que, por exemplo? Por exemplo, a gente Qual que é a realidade médica? Então, olha, a gente não tem azitromicina nos postos de saúde, que ajudaria a tratar clamídia. Doxiciclina, raramente a gente tem. Por exemplo, candidíase vaginal, nem sempre, lógico, a maioria das vezes não é considerada doença sexualmente transmissível. Mas o fornecimento de fluconazol é muito instável, né? Para herpes, é bastante difícil a maioria das unidades terem aciclovir. E para sífilis, há restrição na liberação de penicilina benzatina. Infelizmente, o trabalho dos profissionais de saúde não tem sido muito fácil. São duas vias, a falta de medicamento e muita gente que convive, que já tem o vírus, né, a doença no caso também, e não sabe que tem a doença. São essas duas realidades. Isso existe bastante. Então, por exemplo, se eu não me engano, de 2010, 2012 para cá, os bancos de sangue acrescentaram um tipo de exame para investigação de sífilis entre os doadores. Antigamente era feito só o VDRL, que é um exame inespecífico, que pode negativar nas fases tardias da sífilis. Então, a pessoa podia ter tido sífilis alguma vez na vida, nem ficou sabendo, porque é uma lesãozinha que não dói, geralmente passa despercebida, mas ele ficou infectado. Então, ele é capaz de transmitir a infecção. Reagente. Ele é capaz de transmitir a infecção. Só que o VDRL pode negativar em fases tardias. Então, a pessoa doava sangue, né? E aí, foi uma excelente iniciativa a partir do momento que os bancos de sangue iniciaram os testes treponêmicos, que são as sorologias específicas mesmo para sífilis. E aí várias pessoas que eram doadores acabaram descobrindo que alguma vez na vida já tinham tido sífilis, né? Então, isso fez aumentar bastante as estatísticas de sífilis. Outra coisa que fez aumentar também a detecção dos casos é que foi desenvolvida a técnica de testes rápidos, que saem em 15, 20 minutos, né? Então, a gente chega, por exemplo, no centro de testagem e aconselhamento, pode fazer a testagem anônima, e esses testes para sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, são liberados em, no máximo, 30 minutos. Né? A pessoa sai de lá com o resultado do exame. Ou seja, não fique na dúvida, né? Os testes estão disponíveis. Existem algumas falhas na distribuição, na manutenção da regularidade de disponibilidade desses testes, mas em geral eles estão disponíveis. Independente da suspeita, é importante que se faça esses exames, doutora. Então, eu costumo falar o seguinte, olha, se tem alguma doença que não tem vacina, teoricamente, eu teria que fazer esses exames com certa regularidade. Então, por exemplo... Se eu não estiver imune a uma determinada doença... Então, hepatite B, existe vacina. Ela também é considerada uma doença sexualmente transmissível. No Brasil, é uma das principais formas de transmissão, se não a principal. Então, se eu vou a ginecologista... A primeira vez que eu vou a ginecologista, que geralmente é considerada a clínica geral da mulher, faria um teste.
E existe como eu saber se eu estou imune também, se eu respondi à vacinação. Se eu não tenho hepatite B e se eu estou imune, eu posso ficar sossegada, eu não preciso mais repetir o teste da hepatite B nunca mais na vida, porque eu estou protegida, eu não vou pegar. Agora, hepatite C, HIV e sífilis não tem vacina. Então, anualmente é recomendado que a pessoa faça essas sorologias, né? Ao passar pela sua ginecologista, pelo seu urologista ou pelo cardiologista, se você não vai a nenhum outro médico, né? Então, o cardiologista, a partir dos 40 anos, que as pessoas começam a fazer mais check-ups, né? Então, pelo menos uma vez por ano, façam esses exames. Cuidar da saúde, né? Quem tem relação sexual tem risco de ter alguma exposição. Então, ou mesmo, por exemplo, quem não tem relação sexual, no caso da hepatite C, que faz unha e manicure, compartilha material. Então, isso pode levar à infecção. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. De volta à entrevista, aqui comigo a infectologista do Hospital Dia, Silvia Uehara, em nossa conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis. Doutora, a senhora falou no bloco anterior que era importante a pessoa visitar o médico, fazer todos os exames pelo menos uma vez ao ano, né? Feito isso, se for diagnosticada com algum tipo de doença, né, sexualmente transmissível, qual que é o protocolo para essas doenças em relação a tratamento? HIV, por exemplo, é o vírus, a AIDS é a doença. Então, a pessoa pode estar infectada pelo HIV sem ter critério de doença ainda. Então, ela pode não estar manifestando nenhuma das doenças oportunistas, por exemplo, toxoplasmose cerebral, pneumocistose, uma pneumonia por fungo grave, meningite criptocócica, uma meningite por fungo, tuberculose, entre outras doenças. Mas, é um vírus que acomete bastante o sistema imunológico. Ele destrói um linfócito que chama TCD4, que é o vírus que teoricamente seria responsável pelo combate ao HIV. Só que o HIV é esperto, ele infecta justamente esse vírus e leva à destruição, infecta justamente esse linfócito e leva à destruição dessa célula. Então, a pessoa fica desprotegida. E esses linfócitos são também muito importantes para combate dessas doenças oportunistas. Por isso que elas se manifestam com maior frequência nas pessoas que têm HIV. E não basta ter o HIV. A contagem de linfócitos TCD4 tem que ter chegado a menor que 350 para significar que ela está com AIDS, né? Então, a gente tem o critério clínico, que é a manifestação de doenças oportunistas, que aí a pessoa já está com AIDS clinicamente definida. E mesmo que ela esteja assintomática, se ela tiver uma contagem de linfócitos TCD4 menor que 350, ela já é considerada como tendo AIDS pelo critério imunológico, né? Então, o grande problema é que às vezes as pessoas têm o HIV, ainda não manifestaram doença e mantêm relação sexual ou outras práticas de risco, uso de droga com compartilhamento de apetrechos, né? Então, compartilha seringa, compartilha canudinho de inalar, o cachimbo do crack, que fere a mucosa oral e tem resquício de sangue. Isso tudo pode levar à transmissão do HIV, né? Então, tem muitas pessoas que têm o HIV e não sabem e continuam passando. E isso seria relativamente simples de se evitar pela utilização de preservativo, masculino ou feminino, nas relações sexuais.
Pelo não compartilhamento de materiais para uso de droga ilícita, e isso diminuiria o risco de transmissão, né? Só que a gente tem percebido que as pessoas têm se descuidado. Não sei se é por causa das notícias que correm tanto de que o tratamento tem melhorado muito, atualmente são poucas cápsulas, poucos comprimidos que se usa por dia. Evoluiu esse tratamento, melhorou bastante, mas assim, as pessoas não sabem o outro lado da moeda, né? Então, o risco delas adoecerem gravemente, então, por exemplo, neurotoxoplasmose, neurocriptococose mata mais de 50% das pessoas que apresentam. A saúde fica frágil, né? Muito frágil. Então, assim, a pessoa está se arriscando a perder a vida, né? E tem pessoas que não se adaptam bem aos esquemas mais fáceis de usar. Então, cada vez que a gente tem que trocar a medicação, o esquema fica mais complexo, maior número de cápsulas, maior número de tomadas, e fora as medicações que são necessárias para tratar as doenças oportunistas. Então, tem doenças, por exemplo, neurotoxoplasmose, que eu posso ter que tomar 12 comprimidos por dia. Neurocriptococose, eu posso ter que ficar meses tomando medicação intravenosa, né? Então, é um tratamento super difícil e as pessoas têm que se precaver, né? Fora o fato das recentes notícias e da recente vivência que a gente mesmo teve aqui no HU de falta de medicação para tratamento do HIV, né? Doutora, nesse caso o HIV, um outro alerta também são os tipos de hepatites, né? Que tem aumentado também. Muita gente tem a doença e não sabe. As hepatites, elas são ditas doenças silenciosas, porque raramente eu não digo, mas em menos de 30% dos casos elas dão sintomas. A hepatite que mais dá sintoma não é considerada uma doença sexualmente transmissível, apesar dos recentes acontecimentos entre homens que fazem sexo com homens. A hepatite A chega a 35% de manifestação clínica na fase aguda. Ela é uma hepatite aguda, né? Todas as outras, visível, sintoma visível também. Em cerca de 35% das pessoas que contraem hepatite A, que é de transmissão oral fecal, não é teoricamente sexualmente transmissível. A hepatite A, então, é mais antigamente, fecal, né? oral, isso. Que é a questão por da água, alimentação, alimento contaminado, isso. né? A questão da em 35% dos casos, né? as pessoas têm quadro clínico, ou seja, fica com aquela popular tiriça, que é a icterícia, colúria, que é a presença de urina escura, e a colia, que são as fezes esbranquiçadas, né? Aí tem náusea, vômito, diarreia. O olho fica amarelo. O olho fica amarelo. Então, essa é a hepatite que mais dá manifestação clínica. A hepatite B, que é sexualmente transmissível, ela tem muito menos manifestação clínica quando a pessoa contrai o vírus, né? Qual que é o sintoma? São os mesmos. Não dá para diferenciar uma hepatite só por sintomas. Todas elas, quando manifestam sintomas, podem ter icterícia, colúria e acolia, que são essas coisas que eu falei, né? Náusea, vômito, mas a maioria dos casos passa com uma febrezinha baixa, uma indisposição e não manifestam mais nada. Quando a pessoa manifesta sintoma, no caso da hepatite B e da hepatite C, em geral, já estão em fase crônica, ou seja, há mais de 6 meses de portadores do vírus. E o tratamento? O tratamento, no caso da hepatite B, não tem objetivo de cura, mas ele tem objetivo de controle da replicação viral. E as pessoas ficam muito bem. A carga viral fica indetectável com os tratamentos atualmente disponíveis. Não tem gravidade, acometer fígado? Tem. Mas assim, existe medicamento muito eficaz. E a hepatite C, também existe medicamento bastante eficaz hoje em dia e disponível gratuitamente pelo sistema público. Só que não tem como diferenciar uma da outra só pelos sintomas. 95% das pessoas que pegam hepatite B depois de adultas, acima dos 19 anos, se curam sozinhas. 5% continuam com ela para o resto da vida. Só que apesar dela curar mais espontaneamente, quando a pessoa precisa de medicação, o objetivo não é cura, é controle da replicação viral para estabilizar o quadro clínico. No caso da hepatite C é o contrário.
85% das pessoas que contraem o vírus ficam com ela o resto da vida, né? Mas na hora que tem que tratar, o medicamento consegue taxas de cura de 85%, 90%. Né? Doutora, a senhora mencionou numa outra ocasião de um plantão que a senhora ficou assustada. Como que foi esse plantão? Olha, numa sexta-feira do mês de junho, no início de junho, a gente teve 15 casos novos entre HIV e sífilis. Plantão de 8 horas. Plantão, 8 horas de trabalho, horário comercial. Foram 15 casos novos só nessa sexta-feira. Então, a gente ficou muito assustado e eram todos indivíduos muito jovens e com muita exposição. E essas pessoas chegavam a mencionar pra gente assim, que nunca imaginaram na vida que poderiam ter HIV. Só que quando a gente vai fazer história, as situações de exposição são muito grandes e muito frequentes. Então as pessoas têm que repensar. Eu acho que as pessoas não estão percebendo o comportamento que estão tendo. Então ir para uma festa e ficar com 5, 10 pessoas numa noite de forma desprotegida, seguramente é uma situação de risco. Refletir o comportamento e a questão da saúde, né, doutora? Isso. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Eu conversei com a médica infectologista Silvia Uehara, do Hospital Dia. Falamos sobre o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. A entrevista fica por aqui.